Fala galera, boa noite, beleza? Sejam bem-vindos. Hoje você vai aprender como conquistar mais clientes, como utilizar inteligências para faturar mais no design, beleza? Cara, hoje vai ser uma aula extremamente prática. A gente vai falar sobre os principais pontos para utilizar inteligências para conquistar mais clientes, certo? Uma aula simples, rápida, objetiva, e no final eu vou liberar um PDF para vocês, certo? E também um plano prático para vocês conseguirem já aplicar hoje mesmo, amanhã mesmo, onde vocês vão conseguir com certeza mais clientes, certo? Cara, e sempre quando eu falo de design, né, eu tenho que falar de clientes, tenho que falar de faturamento, porque na minha visão é um dos principais pontos, né, para a gente conseguir realmente entender e conseguir faturar alto, viver da profissão. Não adianta nada dominar todas as ferramentas, saber todos os softwares, fazer ótimos projetos se a gente não tiver clientes. Então, por isso que eu sempre bato nessa tecla da importância da gente saber se posicionar de forma profissional e conseguir clientes. Beleza? Então, galera, vamos lá. São 5 etapas bem importantes que a gente precisa executar para conseguir aplicar essa inteligência em vendas, né? E, cara, a gente vê muito falar ultimamente sobre inteligência artificial, sobre softwares, sobre prompts, programações, códigos, enfim, né? E muitos de vocês, muitos de nós podem estar com dúvidas, com medos, com anseios. O que vai acontecer? Eu vou perder mercado? Eu vou perder cliente? Eu vou ter que cobrar mais barato meus projetos? Como é que vai funcionar? Então, hoje eu vou falar sobre tudo isso, certo? E é uma aula para você que está pensando em começar no design, para você que está começando, para você que já começou, ou seja, né, para todos os níveis, aspirantes, iniciantes, intermediários e avançados. Porque, cara, independente do seu nível de experiência, você vai precisar de clientes sempre. Sempre. Então você precisa primeiro se posicionar de forma profissional e conseguir saber exatamente o que fazer para conseguir esses clientes, porque é um desafio, é uma dúvida. Eu sei que muitos dos nossos alunos têm essas dificuldades, a gente tem treinamentos que falam sobre isso, mas o principal ponto hoje é falar e desmistificar e te dar tranquilidade e segurança de que não vai acabar o mundo, que o design não vai acabar, que você não vai perder mercado, que você não vai perder clientes, que você não vai perder para as inteligências. Mas você pode trabalhar de forma inversa, utilizar isso a seu benefício para crescer e se destacar ainda mais no mercado. E esse é o principal objetivo desse workshop de hoje, beleza? Se você quiser enviar esse workshop para alguém participar, que está precisando de mais clientes no design, para alguém que está começando, ou que quer inspiração, quer dicas para começar, envia para ele, compartilha aí, que eu tenho certeza que vai ser muito benéfico e muito positivo. Show? Então, galera, o primeiro ponto que a gente vai falar um pouquinho, né? Como eu falei, o objetivo do workshop é falar sobre vendas, mas vamos entrar um pouquinho em geração de imagens, em ferramentas, para vocês entenderem realmente o que existe de pontos positivos e negativos nesse mercado, né? Nessa nova revolução que a inteligência artificial está trazendo para nós atualmente. Então, cara, o primeiro ponto que é só mais uma revolução. Isso já aconteceu e sempre vai acontecer, certo? Então, não acredite que esse é a única revolução que está acontecendo. Isso já aconteceu e estava acontecendo até ontem. Disputas entre Photoshop e Canva, quando surgiram essas ferramentas de auto layout, né? Quando surgiram essas ferramentas que facilitaram o nosso trabalho. E que muitos que eram raiz no design, como eu tenho 10 anos de experiência atuando como designer, sou formado já há 10 anos, mas trabalho há mais tempo com isso. Eu sempre tive essas dúvidas. Quais ferramentas eu uso? Agora lançou o Figma, agora lançou a Tracto, agora lançou atualizações nas ferramentas. Qual eu vou utilizar? Será que por não utilizar essa ferramenta eu vou ficar para trás? Será que eu vou perder mercado? Então, cara, isso é uma coisa que sempre aconteceu. E eu sempre senti esses impactos na minha experiência como designer gráfico, certo? Então não acredite que isso só aconteceu agora. E esse é um ponto, galera, que é bem interessante a gente pensar, tanto para a nossa profissão, tanto para essas inteligências. Você já deve ter visto aquele meme, né, do Encontre o Gato. Mas esse meme ele tem um duplo sentido, e eu fiz um workshop sobre inteligência artificial, sobre prompt, sobre entender como fazer a programação dessas inteligências, ou seja, pensar além da funcionalidade.
E os professores trouxeram essa frase: antes de saber o que é, precisamos saber onde está. Então isso norteia todo esse nosso pensamento. Cara, beleza. Qual inteligência eu quero utilizar? Como é que eu quero me posicionar no design? Tá, mas como é que eu estou posicionado? Como é que são as ferramentas atuais? Como é que está a minha forma de trabalho com design atualmente? Então, esse ponto é muito importante para a gente realmente saber que não basta você saber o que é um gato para encontrar o gato. Tem que saber aonde que o gato está. Então, isso é importantíssimo, galera, beleza? Primeiro, a gente saber se situar. E é isso que eu vou ajudar vocês hoje também. Então, vamos lá. Alguns pontos positivos dos softwares de geração de imagens com inteligência artificial. O primeiro dos pontos é produtividade, né? A gente consegue ser mais eficiente. E hoje, a geração de imagens, ela consegue te dar possibilidades que você demoraria muito tempo para gerar, seja no software 3D, no software de manipulação, para criar uma textura, um elemento, alguma coisa assim. Então é muito importante a gente saber que essas ferramentas vão trazer para nós produtividade. E em paralelo, em anexo a isso, vai trazer eficiência para a gente realmente conseguir deixar o nosso trabalho mais eficiente. Uma coisa é ser produtivo, ou seja, conseguir fazer uma coisa que você demoraria mais tempo e menos tempo, ser produtivo. Outra coisa é ser eficiente, é manter essa consistência de produtividade para deixar o seu trabalho mais efetivo, certo? Outro ponto é a inspiração, né? IAs não tem limitações, então você pode usar elas para se inspirar. Hoje está começando isso muito, mas já tem muitas imagens. Os próprios softwares que você utiliza, por exemplo, o Midjourney, o Adobe Firefly, entre outras ferramentas, já trazem inspirações de imagem para você realmente abrir a tua mente e pensar em possibilidades, certo? E esse é um dos pontos que eu aprendi, que eu comecei a entender de forma diferente, que essas inteligências artificiais, elas vêm para trazer uma forma oculta de pensar. Já vou falar um pouquinho mais sobre isso também. Uma forma oculta de pensar. Inteligências artificiais não têm limitações, não têm sentimentos, não têm cultura, não têm crenças. Então elas conseguem pensar de uma forma muito mais eficiente e isso você pode utilizar como inspiração. A valorização do nosso trabalho. Por mais que seja contraintuitivo isso e você pense, cara, realmente, será que os clientes vão valorizar mais o meu trabalho? Como é que o mercado vai ver essas novas inteligências? Eu vejo que isso, cara, se você utilizar a seu favor de forma profissional, você vai conseguir valorizar ainda mais o seu trabalho, porque eu já vou falar como fazer isso, beleza? Então isso é extremamente importante, galera, você entender os pontos de utilização da IA para te centrar, para você saber onde você está. Menos custos, ou seja, você uma vez, ou até ontem, né, você precisava assinar várias plataformas, por exemplo, para baixar imagens, para baixar elementos, para baixar vetores, vários outros aplicativos para converter e melhorar a qualidade de áudio, de vídeo, para fazer conversões. Então, as IAs estão centralizando tudo isso. O Photoshop, por exemplo. O Photoshop já passa por essa transição há muito tempo. Uma vez para fazer um efeito simples, você tinha que fazer mais meio que na mão, né? Agora não. Você pode clicar numa ferramenta lá, os filtros neurais, por exemplo, você pode aplicar um efeito rápido. Então isso não aconteceu do dia para a noite. Isso foi se construindo e hoje a gente tem essas possibilidades. E como eu falei, está só no início. Beleza? Então a gente vai ter menos custos. Utilizar uma ferramenta só talvez para fazer tudo o que a gente precisa. Ok? Criatividade, como eu falei, então, para a gente primeiro se inspirar e poder ter uma capacidade criativa. Porque, cara, eu tinha uma limitação e eu via que existia muita limitação na parte criativa em busca de imagens, por exemplo, né? Era difícil achar, por exemplo, eu tenho alguns clientes que tem varejo, né? Por exemplo, tem uma empresa que é uma das líderes nacionais do produto alho. Só que não é fácil achar imagens de alho de alta qualidade e com elementos que eu desejo para fazer trabalho para esse cliente. E hoje as IAs me permitem isso. Eu usar minha mente para construir coisas mais criativas direcionadas para minha necessidade, certo? Então, cara, pontos extremamente positivos que essas IAs estão trazendo. Outro ponto,
prototipagem, ou seja, fazer muitos testes. Por exemplo, 3Ds. Para fazer, por exemplo, uma modelagem 3D desse T, você precisava ter um conhecimento muito avançado de desenho geométrico, de softwares de modelagem, por exemplo, Blender, Cinema 4D. E hoje você pode pedir para a IA fazer essa geração desse 3D. Inclusive, softwares de modelagem 3D têm IAs embutidas que podem gerar esse 3D desse elemento que você precisa instantaneamente. Beleza? Então, elementos, né, hoje também uma facilidade quando você vai criar qualquer material, elementos de apoio, texturas, formas, backgrounds, inspirações de combinações. Então, você pode usar isso para combinar elementos, né, para você facilitar o seu trabalho, e também muitas possibilidades, né, que a gente está iniciando ainda essas possibilidades. Hoje a gente já vê um universo a ser construído, parece que se renovou, parece que é outra realidade. Então, mas agora a gente tem que ver também o outro lado, né, que são os pontos negativos que essas IAs vão trazer ou que estão trazendo para nós, beleza? Deixa eu baixar aqui. Então, alguns pontos negativos é a confusão, né? Hoje você tem muitas possibilidades sobre todas as ferramentas que existem, e todos os dias a gente vê novas ferramentas sendo criadas. E, cara, a gente pode pensar que está confuso, a gente pode se sentir confuso, e é normal, isso vai acontecer. Então, esses são pontos negativos, cara. A gente querer acompanhar tudo, a gente querer estar por dentro de todas as inteligências, a gente querer estar instalando e testando todas. Isso não vai ser possível, beleza? Então, alguns pontos negativos. Outro ponto que eu vi como ponto negativo até então das inteligências, principalmente falando de elementos humanos, animais e pessoas, é a deformação de mãos, deformação de rosto, de expressões. Então não está muito bem definido ainda. Então a gente não consegue utilizar com precisão imagens com rosto humano, com pessoas, certo? Descapacitação. Esse é um ponto bem importante, galera, e bem preocupante, que a gente já está nessa vibe, né, de descapacitação. O que isso quer dizer? Ferramentas fazendo o trabalho do designer sem que ele tenha que estudar tanto. Então, nesse meio tempo, a gente pode se tornar refém das ferramentas e parar de estudar, e parar de querer se capacitar. Isso vai ter um efeito rebote muito negativo, que como essas inteligências crescem, o nível de exigência do mercado também cresce. Então você precisa, não porque as inteligências estão crescendo, você ficar mais tranquilo, não, você precisa seguir a evolução, se manter cada vez mais atualizado e por dentro do quê? De conceitos, princípios, técnicas básicas do design. Não é porque o Photoshop tem o Firefly agora que você não precisa aprender nenhuma ferramenta, muito pelo contrário. É agora que você precisa aprender para conseguir utilizar a IA ou as IAs a seu favor. Então, cara, é um momento crucial para você cada vez mais se capacitar e aprender, estudar, certo? Continuando aqui então. Concorrência. A concorrência vai aumentar com certeza. Assim como a concorrência aumentou nos últimos anos com o surgimento do Canva, de outras ferramentas, agora mais um momento de expansão, mais um momento de crescimento. Mais pessoas vão começar a trabalhar com design, isso é ótimo. Mas você precisa saber utilizar a inteligência para se posicionar, se diferenciar. Já vou chegar nesses pontos aí, certo, galera? Então, cara, outro ponto que pode acontecer é a desvalorização. Se você não instruir o cliente, se você não tiver informação, se você não tiver profissionalismo, se você não souber os princípios básicos, elementos, entender o design a fundo. O design está se tornando cada vez mais superficial se você não se torna um profissional. Se você não entende desde a história, dos princípios, dos movimentos, não entende os principais serviços, não entende sobre método, não entende sobre posicionamento, sobre vendas. Por isso que eu falo e vou fazer cada vez mais eventos falando sobre isso, que é para te profissionalizar, que é para você realmente entender o potencial que o design tem e não que é algo superficial, que qualquer pessoa pode fazer ou que essas ferramentas vão substituir nós profissionais, beleza? Então tenha cuidado, você precisa se posicionar e saber agir com cautela.
Já falei dos pontos negativos, agora vamos falar sobre algumas ferramentas, né, cara? Que são muitas, né? Hoje o Firefly, Adobe Firefly, quem já testou, estou testando. Tem o Firefly externo na nuvem, tem o Firefly embutido no Photoshop Beta. O Canva já tem IA, o Figma já tem IA, o Tract já tem IA, Illustrator já tem IA, softwares 3D de vídeo, muitos já tem IA. Notion, o Google está trazendo ferramentas, então galera, se prepara. Vai surgir muita ferramenta. É uma nova transição no mercado, uma nova revolução, como eu falei. Mas você não vai perder mercado para essas ferramentas, porque é a mesma coisa. Elas só estão evoluindo. Mas vai precisar do profissional atrás dessa ferramenta para conseguir desenvolver e aplicar os princípios, conceitos e tudo que um projeto de design necessita. Certo, galera? Então esses foram alguns pontos, né, importantes aí para a gente entender, certo? E agora vamos falar um pouquinho sobre prompts e códigos. Esse é um dos grandes calcanhares de Aquiles, né, que a gente vê ultimamente, e pessoas falando, e pessoas testando, até vendendo prompts, né? E é um desafio hoje, porque quando tu abre uma ferramenta de IA, se você não tem um direcionamento, você pensa, cara, o que eu vou criar? O que eu vou gerar? O que eu posso fazer? Então você se sente perdido, como eu falei lá no início, confuso. E os prompts, eles vêm para facilitar esse trabalho, para minimizar o seu esforço de ter que gerar imagem por imagem, elemento por elemento, dependendo do trabalho, né? Então os prompts, eles vêm para trazer mais assertividade, produtividade e algo mais direcionado e profissional, certo? Porém, a inteligência artificial não se resume a isso, né? Ah, não, eu vou saber só os prompts e agora eu vou ser um expert em inteligência artificial. Não. Temos alguns pontos positivos, né? Como eu falei antes, o primeiro deles é uma forma oculta de pensar. Tem um exemplo bem bacana, joguinho do Google. Sabe quando você fica sem rede, sem internet, aparece o dinossaurozinho lá para pular cactos e desviar de pássaros? Então é isso aí que eles testaram algumas IAs. Até então, existiam recordes feitos por humanos, certo? Sei lá quantos mil pontos, né? Mas aí eles programaram a inteligência, ou uma rede neural, que é chamada, né? Uma rede basicamente com neurônios, mas sem as limitações do cérebro, para jogar o joguinho do dinossauro do Google. E cara, os resultados foram fora da realidade, porque as inteligências, elas pensaram em soluções, ou pensaram em uma solução que resolveu todo o jogo que o ser humano nunca pensaria, porque está com base nas nossas experiências, crenças, na forma que a gente vê o mundo, que a gente pensa sobre o mundo. Qual foi a solução encontrada para uma IA resolver um problema? As IAs, elas veem tudo como jogos, né? Para ganhar o jogo. O que tem que fazer para ganhar o jogo? O jogo do quê? De gerar uma imagem de qualidade, para gerar um código de uma programação de um site, para fazer um aplicativo, enfim, para fazer cálculos, enfim. Então a solução que a IA encontrou foi jogar com o dinossauro sempre abaixado. Fica abaixado, quando vem, pula. Abaixa, pula. Porque só ficando abaixado, você já minimiza as chances de um pássaro te bater. Ele nunca vai te bater se você estiver sempre abaixado. Então o comando é só pular, pular, pular. Então você está abaixado, chegou o cacto, você levanta e pula. Baixou. E ela zerou o jogo porque não tinha como bater em nada. Era só pular. Porque, cara, como que a gente pensa num dinossauro, né? Como você vê, na verdade você nunca vai ver nem viu um dinossauro, né? Mas como que você vê ele de pé? Você nunca viu um dinossauro de cócoras, ou imagina um dinossauro caminhando de cócoras. Não, você imagina ele caminhando de pé. Então você vai pensar, vou ficar ele de pé, e quando vem eu me abaixo, e levanto, e fico andando de pé. E aí pulo por cima do pássaro, ou por baixo, e aí as possibilidades de erro são muito grandes, porque a IA pensa em formas ocultas de pensar. Beleza? Então essa foi uma solução que as IAs encontraram para vencer o joguinho. E a gente expandindo isso para qualquer segmento, para qualquer nível de pensamento, de necessidade, de serviço, de produto, de ferramenta, a gente expande porque é uma forma oculta de pensar, formas que nós, seres humanos, não conseguiríamos pensar.
Mas claro, por trás dessas inteligências, até certo ponto, tem um ser humano. Mas em alguns pontos, as próprias inteligências constroem os seus mecanismos de funcionamento, certo? Então esse é o primeiro ponto positivo dos prompts e códigos, né? Outro ponto é o aprendizado e maximização, porque a própria ferramenta, o próprio código, ele vai se treinando, o ChatGPT. Ele mesmo aprende com as perguntas que você faz. E quanto mais você der informações para ele, mais ele vai comentando, vai aprendendo, se aperfeiçoando e melhorando o aprendizado e maximização de resultados. Treinamento e validação. Esse é um ponto que a gente viu muito lá no curso de IA, onde, por exemplo, vai ser feita uma pesquisa, né? E essa pesquisa é sobre uma doença X. E aí a gente tem milhões de dados. Antes de fazer trazer um resultado real, a gente faz testes. Então, sei lá, tem 1 milhão de dados. A gente vai usar 1 milhão, né? 800 mil dados para fazer testes e 200 mil dados para trazer resultados de validação. Então, a gente está sempre testando. Essas IAs estão sempre testando, para trazer assertividade. Coisa que a gente não tem como, nós seres humanos, testarmos com milhões, bilhões de informações. Então, bancos de dados de treinamento e validação. Previsibilidade. Com base em testes, a gente tem uma média, né? Uma métrica para facilitar a explicação. E com base nisso, a gente consegue fazer o quê? Prever o que pode acontecer futuramente. Então, essas inteligências, elas podem prever muitas coisas. Doenças, catástrofes, desastres, pandemias. A gente pode prever melhorias de projetos, necessidade de clientes, tempos de renovação de marca. Então é muita coisa que a gente pode ter com inteligências artificiais. Reduzir erros. Cara, por exemplo, o pessoal do curso, os professores, fizeram um algoritmo, uma rede neural, uma inteligência, um código para prever como ia ser a disseminação de casos de pandemia aqui na cidade. É uma cidade que tem 110 mil habitantes. Eles definiram um prazo, início, e prazo de previsibilidade futura, e eles preveram, tantos casos. Sabe qual foi o resultado? Eles erraram por 5. Numa cidade de 100 mil habitantes, essa inteligência artificial, esse código, errou por 5 casos. Vocês têm ideia da precisão que isso tem? Então, cara, isso é extremamente benéfico para o nosso mundo atualmente, beleza? Então, cara, isso é genial, né? Essas possibilidades que essas ferramentas trazem. Análise de números, né? Analisar com mais assertividade, porque para a inteligência artificial tudo é número. Quando eu fiz o módulo lá de geração de imagens, basicamente o que uma IA faz? Ela pega uma imagem e transforma em número. Então, é 0 e 1. Beleza? Então, quando for o verde é 0, quando for 1 é preto. Então ela começa a entender isso. Aí quando tiver outras cores, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ela começa a identificando esses padrões. Então tudo se transforma em número e isso facilita muito as análises também, certo? Então, basicamente isso, né? E como eu falei antes, né? Pontos negativos dos códigos e prompts. Você vai precisar estudar outros níveis de conhecimento. E esse foi um erro que eu percebi que eu cometi quando eu estava começando no design. Era querer aprender um pouco de tudo. Era querer ser bom em tudo. Era querer ser expert em tudo e saber ter respostas para tudo. Quando a gente começar, talvez, a estudar prompts, a gente pode ficar confuso. Porque o prompt não é design. O prompt é programação, é computação, é matemática. É um pouco de design? Talvez um pouco de cópia ali, enfim. Mas não é o desenvolvimento do design em si. Então pode te trazer confusão, pode você sair do segmento, te fazer ir para outro ponto, outro local e te distanciar da tua profissão, certo? Existem diversos caminhos que você pode seguir, diversas possibilidades. Quando você vai construir um prompt, cara, são, sei lá, trilhões de possibilidades que você pode digitar. Uma vírgula muda um resultado, uma letra muda um resultado, uma combinação de palavras muda o resultado. Então, são pontos negativos que se a gente focar em criar prompts, em construir prompts, a gente pode ir para um lado diverso ao que a gente
definiu, o que a gente espera, né, que é trabalhar com design. O próprio código é a inteligência, então a partir do momento que você vai focar ou querer trabalhar para a inteligência, ela trabalha para ela mesma, sem filtro, sem limitação. Então o próprio código vai se aperfeiçoando, certo? Um exemplo básico ainda que você deve ter passado por isso já, né? Tá numa roda de amigos e aí esses amigos falam, cara, tô pensando em viajar para Noruega. Daí você chega em casa ou ele chega em casa e anúncio da Noruega. Você nem pesquisou. Então é uma forma, hoje é o remarketing, né? Mas é uma inteligência por trás. É uma rede neural, é um código que está trabalhando, está te escutando, está te ouvindo, está te vendo. Então ele está a todo momento avaliando e se retroaprendendo, retroalimentando para aprender de forma mais eficiente. E o ponto bem negativo é o famoso ditado, né? Correr atrás da máquina. Correr atrás da máquina, correr atrás da máquina. E hoje, galera, isso vai ser muito comum. É difícil, a partir dessas novas evoluções, correr na frente. Porque as inteligências, elas estão unidas para se distanciar de você. Então, como é que você vai correr atrás dessas inteligências? É bem difícil, bem complicado, certo? Então, alguns pontos negativos aí. Mas agora a gente entra no conteúdo para você se tornar um designer profissional, utilizar a inteligência ao seu favor para fazer mais vendas e para conseguir mais clientes. Só trouxe um apanhado geral aí sobre esses pontos que sim são bem importantes para a gente entender no segmento de design. Isso clareia, isso ajuda demais, beleza? E aí a gente consegue ter mais assertividade para onde seguir, que é a partir de agora, certo? Então eu vou liberar esse PDF no final da aula e também eu vou liberar, depois desse tópico aqui, um passo a passo para você aplicar e conseguir mais clientes, beleza? Cara, é simples, é prático, eu tenho certeza que você vai aplicar e vai conseguir clientes, porque não tem como fazer, não tem como não fazer, porque é muito simples, beleza? Então bora seguir aqui. Então vamos lá. O designer que é profissional e usa inteligência, o que ele não faz? Ele não corre atrás da máquina. Porque, cara, a partir do momento que tu tenta correr atrás da máquina, vai ser muito difícil tu alcançar ela. Como eu falei, os próprios códigos, os próprios algoritmos, eles andam na tua frente. Então vai ser dificílimo você correr na frente da máquina a partir de agora. O designer que é profissional, ele não é refém de IAs, nem de ferramenta. E, cara, eu comecei a entender isso porque quando eu comecei a trabalhar com design foi difícil conseguir meus primeiros clientes. Mas depois de 10 anos, eu identifiquei um padrão. E o padrão é o seguinte, e você vai lembrar disso agora e isso vai se conectar contigo. O padrão é, nenhum cliente nunca me perguntou se eu tenho faculdade, qual ferramenta eu uso e qual a minha experiência. Nenhum cliente nunca me perguntou. Por quê? Eles não querem saber qual ferramenta você usa, qual curso você fez, qual faculdade você fez, se você tem diploma ou não. E o design que é profissional, ele não fica refém disso. Os que são amadores, eles falam para o cliente, então cliente, eu estou começando no design, eu ainda não uso Photoshop, eu uso Canva, então eu vou te cobrar um valor mais barato. Cara, esse cara já perdeu o cliente. E perdeu a chance de cobrar muito bem, de cobrar caro por um projeto. Porque ele não se posicionou, ele não foi profissional. Imagina agora o cara que está começando e ele fala, cara, cliente, então, sou designer, eu vou ajudar o teu negócio a ter mais resultados. Me fala um pouquinho mais sobre as tuas necessidades, sobre o teu negócio, que eu vou construir uma solução para te ajudar. Mesmo que eu seja iniciante, me posicionando dessa forma, eu agrego valor, aumento as chances de trabalhar. Eu posso chegar em casa e pensar, cara, como é que eu vou desenvolver isso aqui? Vou usar o Canva, que é o que eu sei. E aí eu apresento um negócio top, com método, com profissionalismo, com princípio do design, entendo o cliente e entrego um trabalho top. Claro, nesse caso, né, o Canva tem algumas limitações, mas se for um projeto de mídia social, por exemplo, postagens, eu posso desenvolver um projeto excepcional, épico, chegar para o cliente e falar, cara, então tá aqui, ó, a gente construiu com base nesse outro ponto, e o resultado que a gente vai buscar é esse aqui, porque a gente tem essa certeza. Acabou. O cliente não quer saber da ferramenta, galera. Então, você não tem que ficar refém das inteligências artificiais, ficar refém das IAs, dos softwares.
é achar que você vai perder mercado. Porque o seu foco tem que ser quem? Tem que ser o cliente e não os outros designers. Se você focar em outros designers, você quer vender curso, tudo bem. Quer construir sua audiência, tudo bem. Mas se você quer vender projetos de design, você tem que focar no cliente. E o cliente não vai estar preocupado, o cliente não vai estar interessado em saber qual a melhor ferramenta para construir uma imagem profissional, para construir o render de um produto, a modelagem de um produto, para fazer rótulo, para fazer logo. Ele quer o quê? Ele quer focar, ele vai focar no quê? No processo produtivo, na lucratividade, no resultado, na melhoria dos seus produtos, na sua equipe, na sua estrutura, nos seus custos. E quem tem que focar nisso é você. Então, se você se tornar profissional, saber se posicionar, você vai ganhar mercado, como eu falei antes. Você dificilmente vai perder mercado se você conseguir utilizar IAs para melhorar o seu serviço. O designer que é profissional, ele não briga por preço. Por quê? Quando você briga por preço, você tem que começar a baixar a qualidade do seu produto, trazer contra-argumentos, entregar mais para o cliente. O designer que é profissional, ele cria soluções. E essas soluções são utilizadas para aumentar o valor. E aí sim você pode utilizar IAs para melhorar a entrega do seu trabalho. A dificuldade que a gente tinha para construir uma imagem, por exemplo, de um outdoor, sei lá, na Lua. Cara, é difícil, não existe uma imagem real disso. Você tem que fazer uma manipulação, fazer uma composição. Hoje você pode usar IA para construir isso. Supondo que o cliente tenha uma empresa de foguete, seu cliente seja o Elon Musk. Você pode fazer um outdoor na Lua, um outdoor na Lua, utilizando uma ferramenta de IA. Então, você não fala para o cliente, eu utilizo inteligência artificial. Ou só uma inteligência artificial. Ou você pode fazer isso com inteligência artificial. Não, vou utilizar a inteligência artificial para entregar mais resultados para vocês. Para trazer algo diferente do que a concorrência está usando. Então, utilize as inteligências, galera, a seu benefício, a seu favor. E não tenha medo delas. Não tenta correr atrás da máquina, correr atrás das IAs, que você nunca vai chegar. Você precisa correr junto. Beleza? Então, o designer que trabalha com IAs, ele agrega valor, como eu falei. Ele pode utilizar isso para construir mais valor, entregar mais serviços. Passa segurança e credibilidade. Porque o cliente talvez já vai ter escutado ferramentas de geração de imagens. E aí, se ele te perguntar, cara, você usa a inteligência artificial para fazer geração de imagens? Se você falar, não, ele, cara, então, eu já vi alguns designers, eu acho que vou falar com o meu primo lá, meu sobrinho, que está usando. Então, você passa credibilidade e segurança por falar que você está conectado, que você vai utilizar IAs para fortalecer, para melhorar o trabalho, para ser mais assertivo. Beleza? Outro ponto importante que as IAs, usar IAs como diferenciais. Então, por exemplo, se você falar, não, eu vou usar só uma ferramenta aqui antiga para desenvolver um software. Você pode falar, não, eu uso ferramentas atualizadas com inteligência artificial para agregar mais valor, para construir layouts diferenciais, para te entregar mais resultados, certo? Então, esse é o designer que trabalha de forma profissional utilizando inteligências. Beleza, galera? Beleza, galera. Então, vamos lá. Agora a gente vai falar sobre o quê? Um prompt para você conseguir mais clientes. O que é esse prompt? Esse prompt é uma sequência de etapas que você vai executar, independente se você é aspirante, iniciante, intermediário ou avançado, que você vai conseguir mais clientes, certo? A nossa estratégia é conseguir aqui 5 clientes, beleza? Se você conseguir 1, 2, 3, já está valendo, porque você vai saber depois como aplicar para conseguir mais. Mas quero saber se vocês estão curtindo aí. Coloca um comentário, deixa um like na live aí. Deixa um gostei, compartilha com mais pessoas. E é isso aí. Lembrando que ao final da aula eu vou liberar esse PDF aqui para vocês. E esse é um ponto bem importante, né, galera, que eu falei antes. Quando você foca no designer ou se preocupa com medo das inteligências, você desfoca do ponto mais importante, que é cliente. E sem cliente, ninguém vive. Imagina você trabalhando 2, 3, 4, 5, 6 meses, 1 ano sem clientes. Você vai se sentir motivado? Você vai se sentir confiante? Você vai querer continuar na profissão? Dificilmente. O que nos motiva a continuar dia após dia é o nosso faturamento. E o faturamento é diretamente, proporcionalmente ligado com clientes. E é aqui que eu vou te ensinar
partir de agora, certo? São 7 etapas que a gente vai construir juntos agora. Pega papel e caneta e anota. Então, o primeiro ponto é estratégia. O que é estratégia, galera? É definir o serviço principal. Esse é um grande erro que muitos designers cometem. Que é querer fazer tudo, que é querer entregar tudo, que é querer ser bom em tudo. E aí você tem dificuldades. O que eu vou focar? Quando o designer não tem foco, não tem posicionamento, não tem o serviço principal, ele tem muitas dificuldades de oferecer o serviço, de saber o que estudar, de saber que ferramenta usa. Então, quando você define, cara, eu vou ser um designer de marcas, eu vou ser um designer de mídias sociais, eu vou ser um social media, eu vou ser um designer gráfico que faz impressos, eu vou ser um motion designer, eu vou ser um designer de lançamentos. Facilita muito para você estudar, aprender, se aperfeiçoar, vender, explicar e melhorar. Fica muito mais simples. Qual ferramenta eu uso? Eu sou motion designer, então eu não preciso aprender Canva, não preciso aprender Illustrator, Corel, Figma, Photoshop e After, acabou. Certo? Então facilita muito. Então o primeiro ponto é você ser estratégico e definir o seu serviço principal. Pensa aí e já anota, definir o meu serviço principal. E aí a partir daí você constrói uma solução. E aí você pode usar o ChatGPT, galera. Por quê? Você coloca lá, imagina ou trabalhe como um designer de marcas profissional. Show. Construa ou liste os principais benefícios que um design de marcas pode oferecer para seus clientes. Ele vai te trazer os principais pontos. E aí você coloca isso onde? Na tua proposta, que eu vou chegar depois. Então, primeiro ponto, defina o seu serviço principal. 2, construa uma solução. Quais benefícios, quais pontos e vantagens você vai oferecer para o cliente com esse serviço? Então, extremamente importante. Depois, o segundo ponto é contato. É começar a contatar as pessoas, que é a parte que a galera menos gosta, né? Mas eu vou trazer duas formas aqui, extremamente simples, de você oferecer os seus serviços, beleza? Então, o primeiro ponto que você vai fazer não é enviar uma mensagem padrão para todo mundo no WhatsApp ou enviar uma mensagem no grupo dos amigos, comunidade do Facebook, não. Você vai pegar esses dois elementos aqui, papel e caneta, vai abrir o teu WhatsApp e vai listar as pessoas que têm uma empresa, têm um negócio, têm um produto ou serviço, têm um negócio digital e vai colocar Antônio tem o quê? Uma empresa de móveis. O Bruno tem uma sorveteria. O Cláudio tem uma padaria. Coloca isso aí, cara. Muitos designers erram porque eles querem focar só no Instagram. Eles querem focar nas empresas grandes, nível Brasil. Querem facilitar o trabalho. Querem menos trabalho. Mas terão muito mais trabalho. Porque é muito mais difícil. E um ponto já para fortalecer com isso, eu não te oriento em nunca trabalhe de graça. Porque se você trabalhar de graça, dificilmente você vai conseguir cobrar bastante desse projeto. E se ele te indicar para outra pessoa, ele vai falar, faz com o X lá, com o fulano, porque ele fez de graça para mim, então dá uma conversadinha com ele. Então, cara, não faça isso. O tempo que você perderia para achar um cliente e trabalhar de graça é o mesmo que você vai investir para achar um cliente que vai te pagar. Você vai se sentir valorizado, vai ter mais vontade de trabalhar, mais motivação para trabalhar e o cliente vai valorizar mais o teu trabalho também. Então, jamais trabalhe de graça, faça uma lista de contatos, faça uma lista de possíveis clientes, anota esses nomes no seu caderno, no Excel, organiza isso e aí você coloca a empresa que o cliente tem ou o nome do negócio, enfim. Ou, mas André, eu não tenho muito contato no WhatsApp de empresas e tal. Cara, abre tua porta, olha pela janela, dá uma volta na tua quadra, no teu bairro, a padaria do João, o mercadinho da Ana, coloca ali, cara. Muitas vezes você não vê as coisas próximas, aí mês que vem a padaria do João renova a marca. Cara, por que eu não prospectei esse cara? Planta semente, planta semente, planta semente, certo? Então, faça uma lista de possíveis clientes. Depois é a abordagem, certo? E aí, tem duas formas de abordagem, que é a oportunidade, beleza? E o relacionamento. A oportunidade
é você, primeiro, se apresentar, né? Você vai falar com o João da padaria. Olá, João, tudo bem? Eu sou o André, eu sou designer e conheço teu negócio que eu moro aqui no seu bairro. Ô, lembra de mim? Por exemplo, o cara que é teu conhecido, né? Ô, João, tudo certo? Aqui é o André, como é que estão as coisas? Tudo certo? Designer? Se apresenta, se apresenta. A pessoa não tem o dever de saber quem você é, beleza? E talvez ele nem lembre, então você tem que se apresentar. Ó, conheci você em tal lugar, lembro de você de tal lugar, enfim, se apresenta. Outro ponto é você oferecer uma oportunidade de consultoria. O que é essa consultoria? Algo simples. Você já tem o nome da pessoa, o nome da empresa. Você vai falar para ele: olá, João da padaria, tudo bem? Eu sou André, eu sou designer. E estou oferecendo uma consultoria para algumas empresas aqui da região. Nada pode ser mais belo do que falar com você. Muito bem, muito obrigado, Silvio. Eu estou oferecendo uma consultoria aqui para as empresas da região, ou para os meus conhecidos, ou para as empresas próximas a mim, para avaliar pontos positivos, para fazer vocês terem mais resultados. A gente sabe que o mercado está evoluindo, muitas coisas estão evoluindo, então eu quero te ajudar nessa. Você topa uma consultoria? Só precisa me passar algumas informações, certo? Então, cara, olha essa oportunidade. Faça isso, aplica isso que vai dar muito bom, certo? Consultoria. E aí você vai falar para ele: cara, mas então, ó, eu só tenho 5 vagas. Posso colocar o seu nome na lista? Sim, pode. E aí você vai fazer o quê? Você pode basicamente pegar o nome da empresa dele, vai pegar a solução do serviço que você oferece e vai falar: cara, o benefício de trabalhar com o meu negócio é que você vai ter esse ponto positivo, esse ponto positivo, esse ponto positivo, esse ponto positivo. Você pode fazer uma videochamada com ele, um videochamada: ó, João, então eu vou te explicar aqui como é que funciona a nossa consultoria e o que eu avaliei do teu negócio como pontos de melhoria. E você vai falar o quê? As verdades. Se ele não precisar do serviço, você vai falar: cara, tá ok, tá tudo certo, eu vejo que só tem que investir nesse ponto, mas aqui não posso te ajudar. Mas, se o cliente tiver um ponto em potencial, você pode falar: então, ó, eu identifiquei que a sua marca ela não é atualizada há 15 anos. Ela tem alguns pontos de melhoria que a gente pode avaliar. E a gente sabe que o mercado está evoluindo. Inteligências, empresas renovando suas marcas, e a marca é um dos principais pontos de conexão dos seus produtos, serviços com o público. Então você precisa renovar. Como eu sou designer de marcas, já ajudei várias empresas a se reposicionarem, eu posso te ajudar nesse serviço. E como a gente está nessa consultoria, eu posso te dar, a gente tem algumas ofertas especiais, aí você monta uma oferta, uma possibilidade para esse cliente. Então, cara, isso é muito importante. Pode também, depois da videochamada, envie o PDF para ele, que é um PDF padrão, que você tem os seus serviços, basicamente a sua proposta, e você coloca lá o nome da empresa do cliente, o nome do cliente, e envia para ele, certo? Outro ponto também é enviar um briefing para ele, um questionário, para ele responder algumas perguntas e você envia o PDF depois. Então, cara, isso é muito simples, fácil de aplicar e dá resultados pra caramba, beleza? O segundo ponto é a famosa pergunta, né? Como estão as coisas aí? Se você não tem muito contato, ou se você tem mais contato, ou se você não quer oferecer a consultoria, é perguntar para essa pessoa: como é que são as coisas aí? É uma pergunta que vai abrir muitas possibilidades, e principalmente falar sobre negócios, sobre empresas, sobre resultados. Ele vai te abrir o jogo. Cara, então, tá mais ou menos, tá bom, tá ruim? Preciso investir, preciso melhorar? Daí você insere o teu serviço, a tua solução. Então, cara, pois é, você já pensou em investir em uma marca, em uma identidade visual? Como é que estão as suas mídias? Cara, eu sei que tem que investir mais, eu estou investindo, então olha só, eu sou designer, posso te ajudar nisso. E aí você entra nessa conversa. Avalia o negócio dele, o produto, pode fazer a consultoria, pode pedir um briefing, faz uma proposta. Cara, eu tenho certeza que se você fizer isso com, sei lá, 10, 20, 30, 40, 50 pessoas, você vai fechar 10%. Se você fizer com 50 pessoas, você fecha 5 no mínimo. Por quê? Todas as empresas hoje precisam de produtos e serviços de design. E aí você precisa fazer o quê? Só chegar nessas pessoas. Tem uma frase do Steve Jobs que ele sempre falava, né? As pessoas não sabem que precisam dos seus produtos e serviços até você mostrar isso a elas. Quantas vezes você foi no mercado para comprar uma água e você saiu do mercado com várias coisas? Porque o mercado está te mostrando e você está pensando: bah, será que eu preciso? Preciso, não preciso, preciso, não preciso.
Às vezes está achando motivos para levar alguma coisa para casa, porque o mercado está te mostrando. Então você precisa mostrar os seus serviços para o público, certo? Então, beleza. Continuando aqui, as duas formas de relacionamento. Anota isso que eu estou te falando, porque vai ser bem importante. Então, essa pergunta básica aqui. Depois, você vai construir a sua solução, vai fazer uma análise, ver as possibilidades e vai falar para ele, cara, então olha só, nessa proposta que eu te enviei, que é a segunda parte aqui já, né? Essa proposta que eu te enviei, como é que você vai fazer uma proposta? Uma proposta profissional, com sua identidade visual, com seu método, explicando o quê? Basicamente aquela solução que você pegou lá do ChatGPT, que ele te disse, ó, benefício 1, 2, 3, 4, 5. Coloca isso lá na proposta. Se você tem um método de desenvolvimento, coloca lá, etapa 1, briefing, segunda, pesquisa, esboço, desenvolvimento, cores, fontes, coloca aí para o cliente entender como é que o teu trabalho funciona, explica isso para ele, traz exemplos de trabalhos já realizados, podem ser trabalhos fictícios, podem ser estudos que você fez, projetos reais, enfim, exemplos de outras empresas que fizeram um redesign, que é uma empresa reconhecida, pode usar também. Coloca os valores na proposta e informa o prazo. Acabou. Proposta profissional, envia para ele por e-mail, por WhatsApp, faz uma videochamada e apresenta. Ou quiser enviar impresso, levar impresso para o João lá da padaria, você pode fazer isso também, certo? Mas construa uma proposta profissional. Não adianta nada você gerar todo um valor e chegar na proposta e enviar para ele o valor, ó, é R$2.000. Tá, mas e aí o que tu vai me entregar? Quais são os benefícios? O que eu vou ganhar com isso? Beleza? Então é bem importante você construir essa proposta profissional. Depois da proposta é o fechamento, né? Quando você envia a proposta, você vai falar para o cliente, perguntar para ele, então cliente, quando você acha que consegue avaliar e me dar um retorno? Ele vai te falar, quarta-feira, sexta-feira. Você anota na sua agenda, no seu caderno, no seu celular e sexta-feira você chama ele. Então, cliente, conseguiu avaliar? Ficou alguma dúvida? Vamos fechar o projeto? Vamos fechar o negócio? Então, cobre um prazo desse cliente e fala com ele. E sempre lembra, né? Então, a gente tem 5 vagas apenas para esse mês, para a nossa agenda. Traz essa escassez para ele. Ele vai, cara, então... E conforme você for fechando essas vagas, você vai falar, ó, só temos mais 2, 3, última vaga. Vai querer? Mais para frente não sei como é que vai ser, a gente vai aumentar o valor. Então, utilize gatilhos, argumentos, certo? Para você aumentar as chances de fechamento. E acompanhamento é isso, né? É você realmente entender se ele vai fechar, se não vai, tirar dúvida, quebrar a objeção e pedir indicação. Por que não? Olha, então, cliente, como eu te falei, eu estou fazendo algumas consultorias. Você teria alguma empresa para me indicar, para mim também oferecer essa consultoria, para ajudar o negócio desse seu conhecido? Então ele vai te indicar 1, 2, 3 pessoas. Às vezes não vai, mas você pode fazer isso, certo? Então tira print, anota esses pontos aqui, galera, eles são extremamente importantes, eficientes, e o mais importante de tudo, né? Coloca em prática. Sem prática não adianta nada, beleza? Quem tiver alguma dúvida, vai mandando aí e vamos trocando uma ideia. Ó, o Matheus falou, trabalhar de graça é bom quando você está iniciando e não tem portfólio e também não tem muito conhecimento. Mano, eu discordo, eu nunca oriento trabalhar de graça. Se você vai querer fazer portfólio, faz um projeto de estudos. Os nossos alunos, em todos os cursos, eles aprendem fazendo. Então, eles vão aprender a fazer uma manipulação de imagens, pega essa imagem e coloca no portfólio. Quando você vai prospectar um cliente para vender, para cobrar um valor, você coloca esse projeto no portfólio. Outra pergunta também que ninguém nunca me perguntou, nenhum cliente nunca me perguntou é, esse projeto é real ou é fictício? É um projeto de estudos ou é um cliente de verdade? Eles não querem saber. Cara, que bonito esse projeto, acabou. Então coloca no seu portfólio projetos de estudo, projetos fictícios, mas nunca trabalhe de graça, certo? Andreus, você usa o ChatGPT no seu dia a dia para auxiliar na criação de conteúdo, trabalhos ou algumas coisas específicas? Sim, utilizo bastante, para falar a verdade. Porque, primeiro, traz ideias. Outra, que a gente consegue ter mais conteúdo de forma direcionada. Vai pesquisar no Google, tu vai ter milhões de resultados. No GPT é um resultado, então você consegue ter mais eficiência na parte de pesquisa também.
O de graça tem uma questão, alguns não valorizam o grátis, como eu falei, Reginaldo. Se você fizer o trabalho de graça uma vez para o cliente, ele vai te falar, faz de graça de novo, próximo eu te pago. Ele vai indicar para um amigo, faz com o fulano lá, ele faz de graça. Se você cobrar, ele vai questionar o teu valor. Tu fez de graça, agora vai me cobrar, e daí como é que vai ser? Não trabalho de graça, certo? Invista o tempo para prospectar um cliente que vai te pagar de verdade. Você vai se sentir valorizado, o cliente vai valorizar o teu trabalho, tudo mais. E agora, né, você pode pensar, cara, meu Deus, muita coisa, talvez já tenha clareado muita coisa para você, que você não precisa saber todas as inteligências, mas o principal ponto de diferenciação não é você correr atrás da máquina, porque você não vai conseguir chegar, principalmente essas inteligências que evoluem enquanto a gente está dormindo. E muito. A gente viu no curso que eu fiz sobre IA que as linhas do tempo de evoluções tecnológicas, elas eram muito grandes. Por exemplo, eram centenas de anos. E aí foram para dezenas de anos. Agora, elas estão em meses, às vezes dias. Então, está tudo evoluindo muito rápido. Daqui uns dias, todo dia vai ter um negócio novo. Daqui instantes, as coisas novas vão ser lançadas. E você não vai conseguir correr atrás da máquina. Mas você pode ser a máquina. Você pode ser essa máquina que está na frente de quem? Dos amadores, de quem não se posiciona. Você pode utilizar as inteligências, utilizar essa máquina para melhorar os seus trabalhos, para se posicionar de forma diferente, para agregar mais valor. E como eu falei, se você parar de estudar, se você parar de se capacitar, parar de desenvolver trabalhos, de fazer o básico, você não vai conseguir evoluir. Uma hora ou outra, alguém vai te dominar, o segmento vai te implodir e você não vai conseguir mais crescer. E aí você desiste. Então você precisa, primeiro, de direção. Como é que eu tenho direção? Existe uma forma muito simples para ter direção, que é se tornar aluno da faculdade do design. Porque lá dentro você vai ter o quê? Vai ter direção. Vai ter os cursos lá dos professores, vai saber por onde começar, para onde ir, o que fazer. Você definiu já que o seu serviço principal é marca. Então você vai entrar na FDD, vai estudar os cursos de marca, vai estudar os softwares que ensinam a fazer marca, vai saber como cobrar nos seus projetos de design, como prospectar clientes, acabou. Você tem um caminho, uma direção. Então isso te dá segurança, te dá confiança, porque com direção você sabe qual ferramenta eu uso. Beleza, vou utilizar Corel, Illustrator, Figma. Desses três, qual que eu vou usar? Vou usar o Corel. Beleza, tem um curso lá na FDD para você se aperfeiçoar no software que você precisa, certo? Isso, galera, é uma das coisas que mais te dá segurança. Porque o designer que ele está perdido, que ele não sabe para onde ir, por onde começar, para onde seguir, ele fica confuso. O que eu faço? Para onde eu vou? Será que eu continuo? Será que eu desisto? Será que eu vou perder mercado para as inteligências? O designer que tem segurança, ele segue de forma assertiva, de forma direcionada. E com segurança você tem mais assertividade para quê? Criar designers mais profissionais. E dentro da FDD você tem tudo isso, galera. Você pode criar projetos profissionais utilizando o conhecimento das referências do design e você, melhor que isso, conta com a ajuda de outros designers. Galera da comunidade está todo dia conectada, são centenas de pessoas ali, são quase 200 pessoas na comunidade, conectadas todos os dias, tirando dúvida, esclarecendo dificuldades, enviando o projeto para avaliação. Cara, é sensacional. Você dificilmente vai conseguir ir longe sozinho, mas conosco você pode crescer pra caramba, beleza? E com tudo isso você consegue o quê? Resultados. Como eu falei, quem que vive sem resultados? Quem que vive sem dinheiro? Quem que vive sem poder realizar seus sonhos? Quem que gostaria aí de viver 2, 3, 4, 5, 6 meses sem faturar? E se você não fatura ainda 2, 3, 4, 5 mil por mês com design, você está fazendo algumas coisas erradas e você precisa tomar uma decisão para mudar isso. E tudo que a gente ensina é para te fazer faturar mais. Beleza? Cara, e você pode faturar muito com design mesmo, certo? Então, é isso aí. Eu vou mostrar um videozinho para vocês aqui agora.
isso, né, galera? Quem não conhece ainda a plataforma da Faculdade do Design, são mais de 30 cursos para você aprender tudo sobre design gráfico. Essa é a plataforma da FDD. Eu vou até tirar a minha imagem aqui para você ver melhor. Tirar a minha imagem aqui para você ver melhor. Plataforma estilo Netflix, onde você aprende tudo. Comunidade de alunos, box de materiais, fontes, cores, imagens, tudo para você melhorar os seus projetos. Documentos e arquivos, proposta, apresentação, contrato, tudo isso para você aprender. Oportunidade de se tornar um aluno embaixador ou afiliado da FDD. E aqui os conteúdos, né? Como mais clientes, treinamento para você conseguir 10 clientes em 30 dias, como conquistar clientes de mais valor, precificação de serviço de design, gestão de tráfego, tabela de precificação a gente tem aqui também, aulas ao vivo todos os meses aqui para os alunos, inclusive essa aula fica gravada lá para os alunos apenas. E aqui os conteúdos, né? Como ser mais criativo, princípios do design, metas, planejamento, empreender, psicologia das cores, mentalidade, briefing na prática, organização, planejamento, combinação de cores e fontes. E aqui as especializações com os professores, né? Mídias sociais com a Geise, criatividade com o Bruno Félix da Cria Hype, manipulação de imagens com o André Designeiro, Thales Amigo ensinando Motion, eu ensino marketing e identidade visual, o André ensina design para lançamentos, o Igor Moraes fala sobre agências lucrativas, temos marca, identidade visual Express, design de embalagens, Photoshop, Illustrator, Figma com Ernix também, Canva, Tracto. Aqui é com Bruno Moraes, né? Photoshop animado, João Meirelles ensinando Illustrator, a Bia Teixeira, nossa designer, ensinando Figma. Aqui eu já comentei, né? O João Couto, Canva, e o Caio da Tracto ensinando Tracto. Aqui alguns conteúdos em breve, né? Tem aulas ao vivo com os professores aqui também para você aprender com nossas experiências. Então é basicamente isso. Então você vai entrar na FDD, você vai aprender tudo que você precisa, desde o básico ao mais avançado, desde a prospecção de clientes até a entrega final, para ter mais segurança, para ter direção, para cobrar mais seus projetos. E a grande novidade que você pode ter, a grande oportunidade, é a palavra certa, que você pode ter a partir de agora, é essa que eu vou compartilhar com vocês aqui. Ó. Foi, né? Já mudou aqui. Beleza. Então, a grande oportunidade, galera, é vocês terem esse acompanhamento. Qual que é o acompanhamento? Aqui a gente tem 7 etapas, né? Da estratégia até o acompanhamento final do cliente, para conseguir fechar no mínimo 5 projetos. E eu vou fazer isso pessoalmente com vocês para quem se tornar aluno até amanhã à meia-noite, beleza? Então, até amanhã à meia-noite, você se tornando aluno da FDD por apenas R$ 497, pode parcelar até 12 vezes, R$ 49,90. Você vai ter 7 dias de acompanhamento. Todos os dias, a partir do dia 1º até o dia 9, você vai ter acompanhamento todos os dias, onde a gente vai fazer lives, vai se conectar para passar por todas essas etapas aqui juntos. A gente vai passar por todas essas etapas aqui juntos com os alunos. Se você se tornar aluno, você vai passar. Definir estratégias, serviços, criar soluções, fazer lista de contato, começar a fazer abordagens, criar soluções, construir uma proposta profissional, fazer fechamento e acompanhamento com os clientes. Passo a passo para você, de uma vez por todas, conseguir mais clientes e ter uma metodologia para prospectar cada vez mais clientes. Pensa assim, ó, se você fechar um cliente de R$500, você já paga o investimento e basicamente essa mentoria de 7 dias ela sai de graça. E se você não curtir no final dos 7 dias, você me mostrar que você aplicou, ou se você simplesmente não gostar, você tem garantido 7 dias. Então tu entra para a FDD, pagou apenas R$ 497, pode parcelar em 12 vezes. E aí se você não tiver resultados, se você não curtir, você vai ter teu dinheiro de volta. Então, cara, não tenho proposta melhor para te fazer do que essa. Como eu falei, né, o mercado tem cada vez menos espaço para os amadores e se você estiver dentro da FDD, você vai conseguir realmente se tornar um aluno, se tornar um designer profissional, saber para onde ir, saber precificar, aprender com os melhores players do segmento. Tamo junto, valeu, vejo vocês na comunidade. Fechou? Tamo junto, até mais. Somos responsáveis por criar o futuro.
Somos desafiados a tomar decisões que vão transformar o nosso destino. Nossa profissão é crucial para o sucesso e que pode determinar também a nossa felicidade. Criatividade, superação e liberdade fazem parte do nosso instinto. Estamos aqui no compromisso de fazer um presente incrível para criar um futuro esplêndido. Nossa missão é dar asas para os criativos e formar profissionais realizados. Para todos os que querem sentir o sabor da criatividade e para todos aqueles que querem encontrar no design a liberdade, bem-vindos à Faculdade do Design.